Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui do nosso quadro Notícias na Comunidade. Isso aí, terça-feira, 20 de agosto de 2024. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou durante uma visita a Israel que a atual rodada de negociações de cessar-fogo é talvez a última oportunidade para medir uma trégua e troca de reféns e prisioneiros na guerra em Gaza, que já dura 10 meses. Ele se encontrou com autoridades israelenses e teve inclusive uma conversa individual de 3 horas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante uma viagem de 24 horas a Tel Aviv, antes de seguir para o Egito. Abram aspas aqui, ó. Em uma reunião muito construtiva com o primeiro-ministro Netanyahu hoje, ele confirmou que Israel apoia a proposta de cessar-fogo, fecha aspas, disse o Blinken. O próximo passo importante é o Hamas dizer sim. A viagem do diplomata norte-americano, a nona desde o início da guerra, faz parte dos esforços internacionais para medir um cessar-fogo, após os recentes assassinatos aí, de um alto comandante do Hezbollah e do chefe político do Hamas. Vamos ver, se for para relacionar aí o fim da guerra, todos os esforços são necessários. Pessoal, prioridade. Era essa palavra que estava escrita à mão em envelopes usados por prefeituras comandadas por aliados de Lula com pedidos de dinheiro ao governo federal. O presidente atendeu os pedidos específicos de 6 cidades governadas pelo PT, ou por partidos parceiros, totalizando um repasse de quase 2 bilhões de reais. Os municípios são, lá do estado de São Paulo, Mauá, Araraquara, Diadema e Hortolândia. E no Rio de Janeiro, os municípios aqui privilegiados no estado foi o de Cabo Frio e o de Belfor Roxo. Mas por que isso importa, pessoal? A decisão de enviar verbas volumosas a essas cidades, através de ministérios importantes como saúde, cidades e assistência social, veio diretamente do gabinete de Lula e não seguiu nenhuma das regras padrões para o repasse. As 6 cidades favorecidas reúnem menos de 1% da população brasileira e não aparecem na lista dos piores IDHS do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mesmo assim, elas receberam mais verbas da saúde para exames e cirurgias do que 13 capitais do estado. Além disso, cidades com alto nível de pobreza solicitaram menos dinheiro e ainda não foram atendidas. O que diz o governo? A equipe do Lula negou que houve tráfico de influência e disse que todos os recursos foram liberados de acordo com critérios objetivos e de forma documentada. Vamos falar um pouquinho de notícias aqui da nossa área relacionadas à política, hein? Na noite da última segunda-feira, o prefeito Johnny Michael realizou a convenção partidária e se lançou como candidato à reeleição. Com isso, as principais chapas estão formadas para a vaga de chefe do Executivo de Nova Friburgo. São 5 candidaturas tidas como principais que se colocaram à disposição da população friburguense. Cada candidato agora se prepara para apresentar suas propostas e buscar o apoio da população para a eleição que já se aproxima. Os 5 tidos como principais candidatos são o próprio atual prefeito, Johnny Michael, do PL, o Anderson Nogueira, do PDT, o Zé Alexandre, do PT, o Sérgio Loubat, do Republicanos e Patrick Gerusalmi, do Novo. Vamos falar um pouquinho agora de futebol, pessoal? Vamos lá, hoje o Fluminense está aí, enfrentando o Grêmio para decidir a vaga, para decidir quem avança nas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo acontece no Maraca, hein? Então, o Flusão tem que correr atrás aí para conseguir a sua classificação. Na partida de ida em Curitiba, na semana passada, o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1. O atual campeão da América deve vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. A torcida tricolor então tem que torcer para 2 gols de diferença para ter a classificação concretizada. Lembrando que o jogo é no Maraca, em casa, hein? Caso vença, por exemplo, por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. E é isso aí, a torcida tricolor não está afim, Já o Grêmio joga por ao menos um empate para ficar com a vaga direta. Então é um jogo difícil, mas o Flusão tem totais condições aí de sagrar-se vencedor nesse conflito e conseguir avançar na Libertadores. Falando de Libertadores, amanhã o Botafogo, o atual líder do Campeonato Brasileiro, depois de uma goleada histórica, vamos dizer assim, no Flamengo, no seu
Rival direto amanhã pela Libertadores, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras na casa dos caras. No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2-1, então o placar está apertado, o Botafogo tem que ter uma vitória interessante ali contra o Palmeiras para evitar pênaltis e tal e conseguir avançar também na Libertadores. Já na quinta-feira, o Flamengo vai na altitude de La Paz enfrentar o Bolívar. O Flamengo venceu por 2-0, só que o Flamengo está indo com muitas dúvidas, né, para a altitude de La Paz, aí, muito em relação a contusões. Então o Flamengo ainda está montando uma equipe para enfrentar o Bolívar, que tem aí então a altitude como principal aliado do time boliviano. Então o Flamengo vai ter uma batalha árdua contra o Bolívar. Mas vamos lembrar que no primeiro jogo o Flamengo ganhou de 2-0, então está aí com uma dianteira interessante para o time rubro-negro. E aí amanhã eu conto um pouquinho mais como foi o Fluminense, falar um pouco mais do enfrentamento do Botafogo com o Palmeiras e do próprio Flamengo com o Bolívar. Eu vou ficando por aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço! Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.